o que o brasileiro, o que o Brasil está perdendo quando a gente perde um ministério como o Ministério das Cidades? Que ele tem essa... o que você imaginava quando vocês criaram? Que tipo de problema vocês esperavam superar? E o que nós perdemos com a extinção do Ministério? Olha, realmente, quando você diz pai, porque eu estava realmente metido bem na concepção, ajudei a escrever, e a parte de mobilidade, eu ajudei a escrever, comprei algumas brigas internas no partido, porque tinha a turma que não admitia que tirasse o transporte urbano do Ministério dos Transportes, não admitia que a gente tirasse o trânsito do Ministério da Justiça. Então, foi primeiro uma briga de o que é isso? Então, um ministério que realmente fizesse a gestão das cidades, né? Então, ele tem a área de transporte, uma área de programas urbanos, uma área de habitação, uma área de saneamento. Na época, eu fui derrotado numa proposta que eu defendi. Eu achava que isso não deveria acontecer sem integrar todas. Sabe? Eu briguei muito pela integração disso. E hoje, essa ideia de integração, eu só fui enxergar, não sei como é que está hoje, mas quando eu fui visitar, eu fiz a visita, fui conhecer a experiência colombiana de Bogotá, e depois de Medellín, né? E aí eu fiquei impressionado como é que você pode fazer quase uma revolução só integrando as políticas. Então, lá eles enfrentaram, de um lado, em Bogotá, as Farc dentro da cidade, fazendo BRT, reconstruindo a cidade inteira, não só mexendo em transporte, mexendo na política de habitação, educação, tudo. E quando foi para Medellín, quando eles fazem aquilo, é um trenzinho, coisa nenhuma. Aquilo lá, quando você olha, eles mexeram em tudo, no esporte, na gestão. Tem um dos morros que não é trenzinho, é escada rolante. Eles põem escada rolante dentro do morro. É fantástico, as rias pequenininhas, mas muito bem desenhadas, cuidadas, né? E a gestão também. Olha, eu saí de lá assim, eu digo, então, a utopia existe. Você entende? Mas estava fazendo um esforço antes da pandemia para uma das áreas do MDT, da gente juntar uma turma que realmente fosse sensível a isso, e tem alguns estudiosos disso, tem um professor Mascarello lá em Recife, que estuda muito isso, quer dizer, de juntar para mostrar que é possível uma outra gestão da mobilidade absolutamente integrada com Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem hoje muitos elementos na mão para a gente promover eu diria, quase uma revolução. E o que aconteceu quando a gente fez o Ministério, para não me perder? Quando a gente fez o Ministério, a gente construiu isso tudo. E o Ministério, na época, foi colocado até o Olívio Dutra como ministro. Era foi, para mim, um dos grandes problemas da decisão do governo, foi na hora que a área da cidade, que era o desenvolvimento, e a gente vê hoje, né, o quanto de população tem, já está quase 80% dentro das nossas cidades. E, naquele momento, você faz negociação exatamente com essa área. Então, nós tivemos de fazer um trabalho interno pesado para ter uma coordenação para que a gente não perdesse a concepção original. E aí, em cada uma, a gente cuidava como partes para que tivesse projetos e a gente ficava em cima para não se perder com a relação das alianças com os grupos mais à direita que assumiram a área urbana no governo passado. Mesmo assim, com todos esses problemas, nós tínhamos uma política. Tivemos algumas perspectivas que, infelizmente, não foram também bem cuidadas. Por exemplo, nós tivemos um volume de recursos gigantesco para obras no transporte, juntando com os recursos aí
Dos PACs, né? Isso, das Olimpíadas, daqueles negócios todos. Mas, na prática, os municípios, nós tivemos na hora que nós pegamos os municípios e municipalizamos o transporte, o que a gente fez? Foi uma briga, mas isso muda estruturalmente tudo. Porque o governo federal abre mão do seu papel. Antes a gente tinha, você conhece muito bem, a IBTU fazia obra, né? O que a gente conhece hoje, o sistema lá de Porto Alegre, foi inteirinho feito pela IBTU. Cidades inteiras foram capacitadas e estruturadas pelo GEIPOT, que ia para as cidades, formava as prefeituras. Quando eles fizeram isso, o que eles fizeram? Tchau, agora é com vocês. Então, o município não tinha capacidade de planejar, projetar, implantar e gerir. Eu lembro, nós fomos a alguns congressos, seminários, falando que eu cheguei a ver em um momento que 80% dos recursos do PAC não tinham sido usados porque os municípios não tinham projeto. Mas, aliás, eles até teriam, mas o governo não trabalhou para eles terem também. Não dá para jogar nas costas do município, não. Tem que jogar na costa do governo. Não. Eu estou dizendo assim, dele não ter um corpo técnico, não estar preparado para dar resposta aos quesitos que eram exigidos para você ter direito ao acesso aos recursos do PAC. E nós tivemos lá dentro, que a gente ficava lá no Comitê de Mobilidade, a gente chegou a fazer um pacto da mobilidade para o desenvolvimento, sabe? Um negócio muito legal. A gente pegou a lei da mobilidade e estavam detalhando como fazer. Na hora que a Dilma falou dos 50 bi que ela jogou com aquelas manifestações de 2013, né? Infelizmente, aquilo lá entrou, ela tinha proposto, eu estava até conversando com um amigo hoje sobre isso, ela tinha proposto um conselho de transporte, e lá dentro do Ministério, do Concidade, o pessoal foi contra, porque eles defendiam ter um sistema nacional de desenvolvimento, onde tivesse tudo dentro do mesmo pacote. Não andava nada.